Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Veia. Empreendedorismo, vendas e alta performance vocês encontram por aqui. Hoje eu estou com um convidado mais especial, o Dr. Seba, médico de alta performance. Estou aqui com a colinha para ler o currículo do homem, gente. Fala doutor, como é que você tá? Tudo bem? Pô, cara, um prazer estar aqui, é uma honra, na realidade não é nem um prazer estar aqui do seu lado, Francisco, vir no podcast Na Veia, tá? Um dos maiores podcasts do Brasil, e poder vir falar não só de saúde, né, mas falar também de alta performance, porque eu acho que o empreendedor, além de tudo, ele tem que ser um cara alta performance na vida dele, tanto profissional, pessoal, na própria saúde, no físico, no mental, e saber unir todas essas formas para que ele possa empreender e que ele possa performar naquilo que ele foi proposto. Sensacional, doutor. Pessoal, o Dr. Seba é médico formado pela Universidade de Unicemo no Maranhão, cirurgião geral, especialista em fisiologia hormonal, medicina com prática ortomolecular, soroterapia, implantes hormonais e é sim aquele cara, um médico de alta performance, palestrante, escritor e faz mais um monte de coisa aí. Admiro demais esse cara. Um prazer enorme, doutor. E aqui já temos aqui, ó, uma lembrancinha, um presente do nosso patrocinador, o único patrocinador desse podcast que é o nosso aqui, E-Commerce Na Veia. Para você com todo carinho. Pô, cara, prazer mesmo estar aqui. Ah, sabia que tinha surpresa. Ah, canequinha, um livro e botar minha pulseirinha aqui do E-Commerce Na Veia. Show de bola. Obrigado, Francisco. Vamos embora. Bora embora. Bom, pessoal, agora o Dr. Seba aqui vai se apresentar para vocês, contar um pouquinho mais da sua história. A gente vai chegar aqui ao ponto principal, onde a gente fala sobre empreendedorismo e alta performance. E eu conheço o trabalho do Dr. Seba já, admiro demais e tenho certeza que cada conteúdo que ele colocar aqui pra gente vai ser de extremo valor e eu quero compartilhar aqui tudo com vocês. Seba, se apresenta pra galera aí. É isso aí. Pessoal, sou o Dr. Seba, né, conhecido como Dr. Seba aí nas redes sociais, no YouTube e tudo mais. E eu sou nordestino, né? Há 9 anos atrás cheguei em São Paulo, vim do Rio de Janeiro, né? Passei 2 anos no Rio de Janeiro. E sou lá do interior do Maranhão, de Caxias do Maranhão, uma cidade de 180 mil habitantes. Depois eu fui para a capital, onde eu me formei na Universidade Unicemo em medicina, sou médico, venho de uma família que eu sou a 4ª geração de médico da minha família. E lá eu me formei e depois eu tinha um sonho de ser cirurgião. Fui para o Rio de Janeiro, formei em cirurgia geral, vim para São Paulo transferido, terminei em São Paulo. Só que pelo histórico de ser atleta e tudo mais, e sempre gostar de estar em alta performance, eu decidi que eu iria cuidar de atleta. Foi quando eu fiz uma pós-graduação em longevidade saudável, medicina com prática ortomolecular. E naquela época eu sofria de obesidade, mesmo sendo do esporte e tudo mais, eu tinha 125 quilos, né? E eu perdi 27 quilos em 5 meses naquela época. E aí meu consultório bombou de emagrecimento, meu primeiro paciente perdeu 40 quilos em 8 meses. E aí eu comecei a tratar o paciente como um todo. Tinha um sonho de montar uma clínica. 5 anos depois eu montei uma clínica com uma equipe multidisciplinar, educador físico, nutricionista, onde a pessoa ela é assistida por todos os profissionais dentro da clínica, já faz exames laboratoriais, exames de avaliação física. E ali a gente faz um 360 com soroterapia, implantes hormonais, manipulado, dependendo do protocolo que a gente montar para aquela pessoa. Lembrando, é um protocolo individualizado, personalizado, lembrando que cada um tem um corpo, tem um organismo e a gente trata isso com individualidade para poder chegar no objetivo da pessoa. Então, resumindo aqui, para a gente não passar umas 10 horas aqui conversando, né, Francisco? A minha história é basicamente isso aí. É o cara que veio lá do Nordeste, chegou em São Paulo e está construindo uma história em cima daquilo que é o nosso propósito, que é levar qualidade de vida para todas as pessoas no mundo. Bom, pessoal, hoje estamos com essa figura aqui, Dr. Seba. A gente vai falar de alta performance e vamos falar também de empreendedorismo, que esse cara tem uma história muito bacana para compartilhar com vocês e eu gosto de começar meio que do final para ir para o começo, né? Hoje, quem que é o Dr. Seba, né? O que o Seba faz hoje? Você tem clínica, eu sei disso, né? Mas conta um pouco mais aqui para mim, como é que é isso, como funciona, onde que fica, qual que é a especialidade que você atua hoje? Francisco, quem é o Dr. Seba? Nem eu mesmo sei saber falar quem é o Dr. Seba, né? Porque aí divide em várias camadas, eu me divido aí para ser o Seba, né?
Pra quem não sabe, eu vou contar o segredo. Posso contar meu segredo? Pode. Meu segredo é que meu nome é Sebastião. E aí eu meti Dr. Seba pra ficar um negócio mais chique, né? Mais europeu. Pô, E quando, aí- quando eu descobri que esse cara aqui não era gringo, gente, vi lá procurando o Dr. Seba. Falei, nossa, esse cara, poxa, como é que eu chego nesse cara, velho? Será que ele fala o português aqui? Aí descubro que o cara é meu conterrâneo, o cara pô. nordestino. Nordestino. Mas então vamos dividir em duas partes, então. Bora. A gente tem o Dr. Seba médico e Isso. tem o Dr. Seba empreendedor. Exatamente. Cara, todo mundo que do meu meio, assim, a gente entende, cara, que o cara é médico, é um bom médico, mas o cara não é um bom empreendedor. As duas coisas é difícil pra caramba e eu enxergo isso em você. Você é um baita vendedor, um baita empreendedor. Então conta um pouquinho quem que é o Dr. Seba, médico, e o empreendedor Seba, e a gente volta depois um pouco na sua Tá. história, como que você começou. O que acontece? Eu sou médico, né? Formado já aí 14 anos já de formação de médico. E por que pareça, essa cara aí de criancinha, né? De 16 anos, mas estou com 35 anos de idade. E, cara, o meu negócio basicamente o que é? Eu sou dono de uma clínica, tá? A gente tem uma operação também parceira que é um laboratório de análises clínicas. E a gente faz um 360 no paciente, né? Eu comecei a ver no mercado lá atrás que, ainda mais em cidades grandes como São Paulo, a gente precisava ter um negócio onde a pessoa fazia tudo no mesmo local e essa pessoa ela se sentia em casa. Então esse foi o propósito de montar uma clínica com vários profissionais, uma equipe multidisciplinar voltada realmente para dar saúde para os pacientes e fazer esse trabalho todo, onde o cara colhe os exames, o cara faz exame de imagem, onde o cara ele tem a solução onde vai resolver o problema dele fazer o manipulado dele, né? Onde ele vai tomar a soroterapia dele e se ele quiser passar o dia inteiro lá e trabalhar na internet, ele fica naquele ambiente gostoso ali e passa o dia inteiro. Mas ele resolve a vida dele ali num dia, o que ele tem que fazer ele já resolve tudo mais. Então eu tenho minhas clínicas e a gente tem um laboratório parceiro que faz um trabalho agregado valor aí com a gente também, que é outra operação que surgiu há pouco tempo para a gente poder fazer isso. E o Dr. Seba empreendedor é o cara que sempre foi incomodado na faculdade com o meio tradicional da medicina. Então eu sempre tive uma cabeça voltada para... Cara, eu vou te falar, eu tava lá no Maranhão com 17 anos, tinha 15 anos, vai lá, 17. Eu sempre falava pra minha mãe e pro meu pai, falava assim, cara, eu quero sair fora, eu quero morar no Rio de Janeiro. Ah, mãe, vai ser o quê? Não, eu quero ser ator, pô. Quero ser ator, ainda bem que ela não deixou, ela botou pra estudar, né? Não que os atores não estudaram, mas tipo, eu quero ser ator, porque eu sempre fui muito comunicativo, sempre fui muito de conectar pessoas diferentes, né? Trazer e botar um grupo no mesmo lugar e pessoas diferentes, e sempre comunicar aquilo que eu queria, né? Uma personalidade bem forte o tempo todo e sempre se destacando em tudo aquilo que fazia, né? Desde a época de colégio, tinha um negócio lá chamado de Garoto Esporte, então a gente fazia desfile e tudo mais. Eu fui 3 vezes campeão quando era molequinho, porque eu gostava dessa parada, né? De estar com a cara mostrando o negócio. E eu tinha uma insatisfação com a medicina tradicional, né? Não só a medicina de dar remédio para o paciente, mas eu queria uma medicina que tratasse os pacientes com a base realmente do que é a doença e por que tratar essa doença e tratar na base. E não dar um remédio que o cara vai passar a vida inteira tomando remédio e vai morrer, às vezes, não é nem da doença e nem do remédio, mas o cara tá tomando 5, 6 remédios tratando e não trata nada. Então, essa insatisfação dentro de mim e de sempre querer fazer as coisas diferentes no meio onde eu vivo, foi que trouxe um pouco dessa veia empreendedora, né? E um cara, para sair do Nordeste, para vir para São Paulo e montar uma clínica de 490 metros quadrados, que foi minha primeira clínica, depois montar outra, e outras ideias que vão surgindo, né? E várias coisas que eu já fiz aí, desde curso na Hotmart até aplicativo para atender paciente, não é um cara normal, entendeu? Então, dá cara a bater... Eu acho que isso tá ligado comigo desde de pequeno, né? Eu acho que o empreendedor é isso, é tiro, porrada e bomba e vai pra cima com o que tem, né? Bom, o nosso podcast aqui, doutor, a gente tá falando, né? A gente fala para empreendedor. Tem muitos empresários aqui, muitos empreendedores que vê nosso podcast, que acompanham na rede social. E uma preocupação que eu tenho história de empreendedor, 15 anos empreendendo, e a gente sabe que o empreendedor, ele é o cara extremamente solitário, maníaco-depressivo muitas vezes, que ele acorda de manhãzinha, né, feliz da vida, otimista, meio-dia toma pancada, à noite ele tá desmotivado, aí vai dormir, né, já tá mais tranquilo, e a gente vive nessa montanha-russa. É bem difícil essa rotina, e tem como característica o cara não cuidar da saúde. E a gente sabe, cara, o CNPJ, para estar saudável, o CNPJ também tem que estar saudável, não dá para o CNPJ, não dá para o CPF estar doente. Com base nisso,
depois que eu descobri isso muito tempo depois, cara. Eu sempre fui um cara, assim, sedentário, que só trabalhava, tinha vários sintomas de ineficiência, de desmotivação, de fraqueza, de desânimo, e eu achava que era normal. E eu acredito que muito pela rotina, né? Estresse extremo, né? Corre pra lá, corre pra cá, trabalha muito, não cuida da saúde, come mal. A gente partindo do começo aqui, imagina o cara que tá ouvindo a gente, esse cara tá ouvindo a gente, ele tá passando por essa fase de dificuldade, e o cara fala, cara, eu preciso mudar, que eu vou infartar, eu vou morrer, eu vou ficar doente. Qual que é o primeiro passo? Você mesmo contou aqui, conta um pouco mais também dessa história aqui pra gente. Você tava, poxa, 25 quilos a mais aí, né? Você é um cara gigante, aí tem quanto de altura hoje? Tem 1,90. 1,90 de altura, é gigante, mas mesmo assim 25 quilos a mais, 125 quilos é muita coisa. O empreendedor tá nesse momento, passando por essa fase, qual que é a primeira coisa que ele deve fazer para começar a mudar essa realidade que está vivendo? Na realidade, o que que acontece? Na realidade, eu tinha tava com 125, mas eu cheguei a 150, tá? Eu cheguei a 150 quilos com 1,90 m. Tava gigante na época que eu me formei. E a realidade pro empreendedor, o que que acontece? Se você for ver, a base do Brasil, a nossa cultura, é o quê? Quando o cara, ele tá mais novo, o que que ele quer? O cara quer ganhar dinheiro. Então é ganhar dinheiro. Somente. Então ele quer ganhar dinheiro, ele quer ter uma renda em alguma coisa, ele tem a cultura de construção, o homem, né? Falando um pouco mais do homem. A mulher, ela se cuida um pouco mais. Mas o homem, ele tem a questão de construir algo. E quando ele constrói algo e foca nisso, ele esquece de outros padrões. Que aí vai vir a alimentação, que aí vai vir o exercício físico, que aí vai vir cuidar do próprio corpo, entendeu? Primeiro, nossa cultura é o seguinte, você só procura um médico quando você sente algo. Você não procura um médico se você quer ficar melhor. Essa cultura tá mudando agora, tá? Segundo, a da construção. Primeiro eu tenho que ter dinheiro para depois eu ter um padrão de vida e eu conseguir ir nos lugares bons, eu conseguir ter um carro bom, eu conseguir ter uma casa maravilhosa num condomínio fechado. Você entendeu? Vocês sentiram direto, né, se gente? identificou, né? E aí, o cara entra nesse padrão. Só que quando ele vai ver, que ele, agora, falando dessa molecada nova, quando ele vai ver, ele tá com 35 anos de idade, tem dinheiro pra caramba, só que aí ele se pega que ele tá gordo, ele tá cansado, ele tá fadigado, ele não consegue dormir direito, e ele começa a perder libido sexual. Que aí é o que vai pegar no cara. Quando o cara se sente assim, ele fala, opa, agora eu preciso me cuidar. E aí ele vai procurar um médico que trabalha nessa área para poder se cuidar. Então, os padrões estão investidos, né? Então, quando a gente fala que não existe CNPJ saudável com CPF doente, é porque, cara, esse padrão, quando você atinge um CNPJ top, saudável, muita grana, rentabilidade, próspero, você vai ver que no físico você não tá bem, porque você dedicou maior parte do tempo para um foco, né? Quando a gente fala de qualidade de vida, Francisco, qualidade de vida, ela não está associada apenas no dinheiro. Ter dinheiro para estar em lugares bons. Qualidade de vida está associada em todas as áreas da sua vida. Significa ter equilíbrio em todas as áreas da vida. Ser um bom profissional, próspero, ser um cara de saúde exímia, ser um cara que se alimenta bem dentro do seu padrão, tá? Ser um cara que é um bom pai, que é um bom marido, entendeu? E que é um bom gestor de todas as suas coisas. Então, desde a parte financeira até a parte de saúde, isso significa qualidade de vida. Então, o equilíbrio de todas essas coisas junto é que vai levar a ter qualidade de vida. Aí você fala, pô, cara, o que que você fala para esses caras que se vê, que chegou nesse patamar de vida, mas ele se sente gordo, cansado, fadigado e tudo mais? Eu falo o seguinte, não vai ser da noite pro dia que você vai conseguir alcançar, né, andar de bike, nadar e correr como eu faço, que é o triatlo, e nem vai ser todo dia que você vai acordar 4h30 da manhã também como eu faço para poder treinar. Então faz o seguinte, eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte, 21 dias você cria um hábito, 90 dias você criou um estilo de vida. Então começa, entendeu? No primeiro dia você vai levantar, parece que tem um caminhão em cima de você, velho.
Você não vai conseguir. No segundo dia, você levanta, vai treinar. Você vai passar uma semana sem treinar. Mas na outra semana, você começa a levantar 2 dias. Depois você começa a levantar 3 dias. Um passo de cada vez até você atingir o seu objetivo. Então, tenta 21 dias manter um hábito saudável, que em 90 dias isso vai virar um estilo de vida. Aí seus hábitos antigos não vão mais ser seus hábitos. E no dia que você der uma deslizada, seu corpo vai falar assim... Volta pro que você tá fazendo, porque esse que é o hábito realmente saudável, é o que você construiu de novo. Eu quero compartilhar um pouco da minha história aqui, gente, porque eu fui um cara que trabalhei muito, né, um período intenso da minha vida, assim, 10 anos trabalhando direto, e eu zero cuidava da saúde. Só que assim, você falando, ô doutor, parece muito fácil, né? Mas quem tá do outro lado ali sabe, quem tá aqui do outro lado nos ouvindo sabe que não é fácil. É só virar a chave. Até porque, muitas vezes, o cara não tem consciência da importância disso, né? Ele não tem consciência. Na cabeça dele, acontece sempre com o outro e com ele jamais. E ele tem que fazer uma escolha. Ou ele consegue deixar o CNPJ doente, ou então ou ele cuida do CPF ou do CNPJ. Não dá pra fazer os dois. É difícil fazer os dois, dependendo da fase da vida. A minha mudança, quando eu decidi mudar de fato, foi que eu tive uma pessoa próxima que sofreu, né, um infarto, teve um problema, falei, cara, eu tô ficando maluco, eu tô surtando, isso aqui não vai dar uma coisa boa, eu preciso cuidar da minha saúde. E aí eu decidi ir pra academia. Então eu comecei a treinar, ir pra academia e tal. Só que eu fiquei ali, cara, 1 ano fazendo isso, não tive retorno. Meu corpo não mudou, eu continuei a mesma coisa, eu não mudei muito a questão alimentar, até porque eu não tinha essa base, não tinha esse conhecimento. Até o dia que eu procurei um especialista, um médico, né, que fez esse acompanhamento, essa mudança que você colocou, e na minha cabeça parecia algo extremamente complicado e difícil de você conseguir fazer. Na prática é difícil. E aí, esse encontro com esse conhecimento foi o que de fato mudou. Eu tenho no meu Instagram, ali lá no feed, se vocês forem lá, @FranciscoLimant, rolar lá, vocês vão ver, cara, a mudança que eu tive assim, 2, 3 meses foi absurda. Depois que eu consegui um médico e ele fez justamente esse trabalho. E a gente vai falar de algumas etapas e pontos importantes aqui ao longo da nossa conversa. Eu acho que o começo, então, pelo que você está colocando aqui, você que está ouvindo a gente, é de fato começar a fazer alguma coisa. Levanta a bunda da cama e vai fazer alguma coisa. Levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa. É isso aí. E tratar como prioridade. Com certeza. O que você tem que colocar com consciência de repente, doutor, é falar o seguinte: peraí, eu vou ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro. E ele vai ter que gastar todo o dinheiro, vou gastar todo o dinheiro para poder recuperar minha saúde? Não, o que vai acontecer? O cara vai ganhar dinheiro, vai morrer, a mulher dele vai gastar com o outro. Então essa é a parada. E aí você fala assim, sei lá, na minha cabeça trabalha assim, é difícil. Pô, cara, quando eu olho minha história, eu já sofri de obesidade, eu tive pico hipertensivo e tudo mais. Mas não é que é difícil. Sabe por que naquela época eu achava que era difícil? Porque imagina só, quando uma mulher, ela quer comprar uma bolsa. Ela não tem cartão, ela quer comprar uma bolsa. Quer porque quer. O que ela vai dar um jeito, não vai? Mulher, ela não vai dar um jeito de comprar? O cara quando quer beber uma cerveja. Aí, Francisco, cara, tô aqui e tal, vamos sair. Pô, tem dinheiro não, Seba. Cara, mas vamos sair, cara. Não tem dinheiro não, vou ficar em casa, vou ficar de boa. Não dá nem pra mim tomar um. Eu falei, cara, vamos comigo que eu pago. O cara vai, velho, dá um jeito, sabe por quê? Porque é prioridade dele. A partir do momento que uma coisa não é sua prioridade, cara, você não vai fazer. Entendeu? Agora, quando a saúde se torna prioridade da pessoa, ela vai dar um jeito pra fazer. Eu conheço pessoas que, tipo, mesmo sem grana, mesmo sem nada, me mandam mensagem no Instagram e falam, mudei a alimentação aqui porque deu uma lida aqui na página do seu livro. Porque comemos o que comemos, que é o nome do meu livro. Então, tipo, eu dei uma lida aqui no seu livro e mudei. Perdi 8 quilos. Eu tenho gente que perdeu já 8, 10 quilos porque ele leu o meu livro. Leu um livro, pô. Um livro de, R$20, R$18, mudou a vida, entendeu? Uhum. Então tem certos tipos de coisas que tem que ser prioridade. Então você só vai agir se for prioridade para você. Todo assunto, isso já é comprovado cientificamente, que tudo aquilo que te interessa é o que vai se tornar as coisas mais eficazes para você e de mais rotina você fazer. É o seu cérebro. O cérebro ele vai fazer coisas que te interessam. Você nunca vai fazer coisas que não te interessam. Então, aquilo que é prioridade, se botar como prioridade a sua saúde, provavelmente você vai começar a cuidar mais dela. Que foi quando você viu o cara infartando. Aí você falou, opa, se o cara infartou, daqui a pouco eu vou poder chegar nesse nível aí. Então, deixa eu ter aqui com a minha saúde como prioridade para mim não querer morrer, que é o primeiro medo, né? Bacana então, demais, doutor. Isso é bacana. A gente vai falar sobre isso também. O Dr. Sebar é escritor, gente. Tem 2 livros publicados, não é isso? Tem 2 livros. 2 livros publicados. Vamos divulgar aqui. De repente, colocar o link na descrição para você adquirir esse livro. Cara, isso é muito bacana ouvir de você isso aí. Por muito tempo, tava preso na bolha. Eu nem fazia ideia, de fato, assim,
né, a importância disso. E no meu caso hoje, cara, eu tenho assim, eu como considero um cara de alta performance, quem me conhece, quem me segue, me acompanha, sabe que eu tenho essa característica e eu devo muito isso à minha condição física hoje, né? Aquela rotina que eu tinha de sentar no sofá, tomar 2 litros de sorvete no domingo, assistindo coisa que não ia ter futuro pra mim, né? Vendo novela, vendo jornal, vendo outras coisas que, principalmente da TV aberta, eliminei e é um composto, né? Um conjunto de ações aí. Então hoje minha rotina é acordar, né, 5 da manhã, fazer exercício físico, ler um pouco de livro, né, ler uns 10, 15 minutos ali, 10, 15 páginas de um livro. Tudo isso mudou de fato a minha realidade. Agora, não foi assim do dia pra noite. A coisa, né, pegou no tranco, tipo, caramba, eu preciso. O que eu sempre fiz pra mim, aqui, para que funciona pra mim, é de imaginar o resultado. Porque queira que não queira, você, poxa, vai passando, você quer a sua autoestima, como é que fica? Como é que fica a sua autoestima, como é que fica a performance, tudo isso, você se imagina com aquele resultado, fala, cara, como é que seria se eu pudesse estar mais disposto? Opa, ia produzir mais na empresa, eu ia ler mais, eu ia estudar mais, ia fazer um curso, eu ia tocar outro projeto. Como é que seria se eu estivesse lá bonitão, lá, né, poxa, se for casado, não vou nem tocar nesse assunto, mas solteiro, ir na praia, botar suguinha, tal, sentir bonitão, sentir, né, bem posicionado ali. Eu acho que tudo isso incentiva a pessoa, de fato, a querer mudar isso e mudar essa realidade. A gente já falou aqui, doutor, sobre começar. Primeira coisa, dar um start, levantar a bunda da cadeira e ver que, de fato, é importante começar a fazer. Aí. Tá. Aí, beleza, eu comecei a fazer ali, comecei a treinar, comecei a fazer uma coisa. E quando eu começo e faço tudo isso meio que errado, né? A recomendação é, de fato, procurar um profissional. Né? Eu digo com relação a condicionamento físico, com relação à medicina, com relação... Próximo passo dele, qual profissional você recomenda que esse cara busque, que ele procure, né? Da medicina ou da nutrologia? Qual seria o próximo passo do cara que vai, cara, beleza, já entendi o que eu tenho que fazer, eu vou dar o próximo passo, vou procurar um profissional para me ajudar, para a gente acelerar o resultado. Como é que faz? Quando eu, alguns anos atrás, quando eu lancei meu primeiro livro lá, o Porquê Comemos o que Comemos, eu fiz várias lives e tal, e foi um dos primeiros cursos que eu lancei lá na Hotmart, que era o curso de emagrecimento, né? Que eu falei, cara perdeu com o curso online 8 quilos, 10 quilos, e eu tinha um grupo lá dentro que era o Perde Mais, né? Que era sobre emagrecimento. E o que eu falava lá dentro? Que existia uma tríade chamada de tríade QV, né? Que é a tríade da qualidade de vida. E nessa tríade, eu coloquei 3 coisas essenciais para esse cara que está começando a entender o que ele tem que fazer, né? Primeiro, ele vai ter como prioridade e tudo mais, que foi tudo que a gente falou aqui, mas voltando aqui, quais são os profissionais que ele vai ter que buscar? Eu coloquei o quê? O nutricionista, que aí ele vai ter que saber o que ele tem que comer, né? Geralmente a gente pensa que sabe o que come, até a gente que já faz dieta e tudo mais, acha que sabe o que está fazendo, acha que sabe o que está fazendo, só que a gente está fazendo tudo errado. Ah, não, dieta... Pô, doutor, dieta eu já sei, cara. Sei como é que é, todo nutricionista é igual. Mentira, entendeu? A gente não sabe como é que é. Você sempre vai botar uma colher de arroz a mais, você sempre vai botar uma colher de feijão a mais, você sempre vai botar uma porção de carne a mais, vai entrar uma salada de maionese ali no churrasco, vai entrar um pãozinho ali a mais, e não é como a gente acha que é. É como os profissionais estudaram e vão dizer pra gente como que é. Mas existem profissionais que vida chata, né, gente? Então você quer dizer que não posso comer nada, doutor? Como assim, doutor? Comer aí pode. Não desanima a galera aqui, doutor. A gente pode comer tudo que a gente pode, né? Tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém, né? E aí depende como que você quer tratar o seu corpo. Por exemplo, eu vou para todos os lugares, a gente já viajou junto, você sabe disso, eu como de tudo. Só que eu sei até a quantidade que eu vou e eu sei os momentos que eu tenho que comer. Você entendeu? Então eu me disciplinei dessa forma. Mas voltando aqui, a tríade QV, ela fala de quê? Alimentação, exercício físico e fisiologia hormonal. Quando eu falo fisiologia hormonal, você tem que ter o quê? Você tem que procurar um nutricionista, que ele vai te direcionar sobre a alimentação, vai entender como é que é a sua vida, vai fazer uma consulta e tudo mais, e te direcionar o que você deve comer em certos tipos de alimento, tá? Eu não gosto daquela nutrição tipo, vou botar pra você, que é um cara corrido, vai comer nozes da China, da Índia. Pô, você vai achar nozes da China, da Índia, 4 horas da tarde, irmão, aonde?
Você entendeu? Então acho que tem que ser individualizado. O que você gosta de comer, Francisco? Eu gosto de comer isso. Tá bom, então a quantidade vai ser essa, esse horário você come isso. Como é que você vai estar na rua? Posso estar na rua e eu não vou conseguir comer. Tá bom, então você vai conseguir comer isso aqui. Coisas práticas e rápidas do dia a dia normal. Então, primeiro ponto, nutrição. Segundo ponto, exercício físico, tá? Academia. Avaliação física com o educador físico. Montar um plano de treino, tá? Não que você vai virar o extraterrestre do treinamento da noite pro dia, não, porque senão amanhã você nem levanta se você treinar hoje, 10 anos que você não treinou, você treinar o primeiro dia, arrebentava, amanhã você nem anda. As pernas vão estar quebradas, o corpo vai estar dolorido, vai estar aquele processo inflamatório gigante. Então, começar gradativo. Começa uma caminhada, começa a fazer uma esteira, começa devagarzinho, procura o educador físico, o cara vai fazer uma avaliação física você, vai ver peso, vai ver gordura corporal, massa muscular, certo? E procurar um médico. Né? Se você procurar um médico que tem tudo isso na clínica, que é o meu caso, você vai conseguir fazer tudo num ambiente só e a gente vai te direcionar justamente aquilo que você tem que fazer. Aí eu costumo dizer o seguinte, mas eu vou fazer tudo isso de uma vez, já vou começar. Não olha pra mim e vê, o cara olha pra mim e fala, doutor, eu nunca vou chegar, eu quero chegar igual o senhor assim, vai ser difícil, entendeu? Então eu costumo dizer o quê? O cara vai conseguir em 30 dias fazer uma dieta? Não, entendeu? Se ele veio 30 anos, encontrou lá, você acha que em 30 anos ele vai tocar em 30 dias o que ele já fez em 30 anos? Não, então é um dia de cada vez. Um dia ele vai conseguir fazer, no outro dia não, outro dia ele vai conseguir fazer, outro não, e ele vai construir essa trilha aí dessa caminhada de qualidade de vida. Então é nutrição, exercício físico e fisiologia hormonal. Quando eu falo fisiologia hormonal, a gente vai repor tudo aquilo que é de vitaminas e minerais que abaixa no corpo, associado com a taxa hormonal, que a gente não está falando de anabolizante, a gente está falando de hormônios parecidos com aquilo que você produz. Então a gente vai modular o teu corpo, repor tudo de forma natural. E aí o teu metabolismo, que já diminuiu por causa da idade, a gente vai renovar esse metabolismo e teu corpo vai melhorar várias características. Você me contou, inclusive, curiosidade, né? Com o passar do tempo aí, o corpo deixa de produzir, né? Uma série de... Como é que é o nome disso? Uma série de substâncias. Substâncias, né? Substâncias, é. A partir dos 30 anos de idade, 25, 30 anos de idade, você tem a característica de a perda de 1% dessa produção. A gente tá falando de vitaminas, minerais, aminoácidos, né? E também toda a tua taxa hormonal. Então é 1% dessa perda. Quando você fizer 40 anos de idade, a metade disso já não produz mais. Quando você fizer 50 anos de idade, você já não produz mais. Então aquela ideia que envelhece porque sua idade aumenta, isso aí é teoria, tá? Na prática é o seguinte, você envelhece porque os seus hormônios caem, não porque sua idade aumenta. Então, a partir dos 25, 30 anos de idade é a idade ideal para você ir no médico e falar, eu quero ficar melhor do que eu já estou. E no futuro, o que acontece? Você evita que você tenha doença. Então, quando você ajusta tudo aquilo que está de falta, chega lá no futuro próximo, você vai evitar as doenças inevitáveis da velhice. Eu tô assim é por causa da minha idade mesmo. Uma dor no meu joelho aqui é porque eu já tenho 50 anos de idade. Eu tô cansado, fadigado, mas isso aí é da idade mesmo. Normal. Então a gente acostumou dizer que as doenças inevitáveis da velhice são normais, mas não. São doenças inflamatórias crônicas que o teu corpo inflamou por causa dessa baixa a partir dos 25, 30 anos de idade. Você não fez nada, as doenças chegaram, sentaram ali na cadeira do seu corpo e falaram, daqui eu não saio. E aí você tem que tomar 1, 2, 3, 4. Quem aqui não conhece uma pessoa que toma de 1 a 4 medicamentos e gasta fortuna todo mês para poder tomar remédio tentando controlar a doença? Só que não vai controlar a doença. Uma das principais frases minhas, Francisco, é falar o seguinte: cuide da sua saúde hoje para que lá no futuro você não perca tempo com sua doença. Então é isso que as pessoas têm que fazer. Cuidar da saúde hoje para não perder tempo com essas doenças. Porque essas doenças só existem porque o nosso corpo diminui as propriedades e a gente não coloca para dentro. Então é dentro disso que a gente trabalha. Entendeu? Bem colocado. E você colocou a sua solução, que eu achei fantástica, né? Poxa, a gente, empreendedor, tem a vida corrida pra caramba mesmo e a gente não tem tempo pra nada. E é também por causa disso que a gente não cuida tanto da saúde. Você ia até um lugar, como eu fui lá, com a experiência que eu tive, então você chega lá, você passa ali pela avaliação, né? Você passa pela nutricionista, você passa pela consulta, você passa pela medicação, né? A reposição de vitaminas, né? Injetáveis, que eu acho fantástico, assim, vai direto na veia, né? No podcast na veia. Eu acho fantástica a solução e recomendo para quem é empreendedor. E a gente entende que nem todo mundo tem condição no momento para poder gastar, investir e tal. Mas no geral, a minha transformação veio começando pelo básico.
né? Começando pelo básico mesmo, que é comer bem. E aí saber o que tem que comer. Saber o que tem que comer. Porque na cabeça da pessoa ali, todo mundo vive na bolha. Todo mundo vive na bolha. O cara não sabe, o cara acha que ele tá comendo certo. O cara toma 2 litros de coca, ele acha que é saudável, que é bacana, e é tudo certo. Mas na verdade tu tá tomando 1 quilo de açúcar. Eu acho assim, depois que eu tomei consciência, e você falou um ponto importante agora, que é a questão de consciência de dor. Consciência. Consciência. O cara não tem consciência da importância. Ele sabe que tem que tomar o remédio, senão ele morre. Agora, ele sabe o que tem que fazer, passar no médico, ele sabe que tem que fazer tudo isso, ele sabe que tem que suplementar para que ele não fique doente, que tem que tomar todos esses remédios. O cara não tem essa consciência, é por isso que ele não faz. Então, com base nisso, eu acredito muito, né? Eu faço já há 3 anos, 4 anos aí, mudou minha vida, continuo fazendo. E é por isso que eu trouxe você aqui, para poder ajudar essa galera a melhorar. Tem muitas pessoas que me seguem no Instagram, inclusive, o cara tá mudando, começou a treinar, começou lá, pegou indicação de médico, de nutricionista, então tudo isso é fantástico. A gente falando aqui um pouco agora, doutor, sobre voltando aqui para falar de empreendedorismo, né? Poxa, eu sou nordestino. Como é que um cara, né, que tá, sei lá, um médico, vamos falar para médico primeiro, né? Poxa, um médico, ele tem a rotina dele ali, né? Ele atende. Como é que o cara cuida do negócio, como é que o cara desenvolve, como é que você fez isso, cara, saindo do Nordeste para São Paulo? Eu sei que essa história é muito longa, ficou horas me contando a história dele aqui, é muito fantástica, mas como é que você conseguiu mudar e transformar a sua realidade? Falando do Dr. Seba empreendedor, né, eu queria entender um pouco mais sobre isso, até para inspirar, para pegar e trazer insights para a galera de como mudar, como é que você fez isso? Cara, eu acho assim, que quando a gente se forma médico, a gente se forma médico, né, então a gente vai entender só de medicina, né. E alguns médicos aí, tem vários colegas aí sensacionais que têm mudado essa chavinha, né? A gente conhece. E tá no meio do empreendedorismo. Só que empreendedorismo é meter as caras, né? Mas eu acho que o fato da gente ser nordestino, sair do nosso conforto lá, da nossa zona de conforto, fale por você. zona de conforto, né? Tipo, da nossa cidade e querer ganhar a vida fora da onde você não foi... você não nasceu, você não conhece as pessoas, você não conhece o estado e vir embora na loucura, e a gente já é uns caras que não é muito louco, entendeu? Que vai botar, que dá a cara a tapa e tudo mais e vai pra cima. Então, pra mim, o empreendedorismo, cara, sempre foi um desafio na minha vida, né? Porque, por exemplo, eu vim do Maranhão, na época, o nego falou, cara, você é louco, você vai fazer o que lá? Ninguém te conhece, ninguém sabe quem é você, como que você vai fazer isso? Entendeu? Quando eu cheguei no Rio, cara, mesma coisa. Quando eu vim do Rio pra cá, mesma coisa. Quando eu saí do Rio pra vir pra São Paulo, falaram assim, o que você vai fazer em São Paulo? Cara, lá é 12 milhões de habitantes. Como que você vai fazer pra se virar lá, cara? Lá tem um monte de cara assim, assado, tal. Eu falei, eu vou. Deus mandou eu ir, eu vou. E aí eu vim, cara, e vim nessa expectativa, comecei com essa parada de residência médica no início, né? E enchi o saco da residência porque os caras só me botavam pra trabalhar, eu operava pra cacete e esse não era meu interesse. Meu interesse era o seguinte, era ter qualidade de vida. Eu sempre treinei, eu vou falar real. Eu sempre treinei a minha vida inteira. Então meu lance era o seguinte, eu nunca gostei de dar plantão, tá? Que eu acho que os caras montam em cima dos médicos e é aquela loucura. Então, pra mim, cara, eu acho que a minha dor, né, a dor e a necessidade e a vontade de crescer foi que levou isso dentro de mim florescer o tempo todo. E sempre tá olhando para o mercado da medicina e sempre tá olhando para os meios que eu poderia alavancar a medicina através disso, né? E ter propósito, né? Porque não adianta. Se você não tiver um propósito bem nítido, por exemplo, meu propósito era o quê? Ser milionário aos 30 anos de idade. Deu certo? Deu certo. Entrou na clínica. Só que eu não sei onde é que tá esse 1 milhão, beleza? Só que, cara, depois que eu mudei o foco do meu propósito, as coisas fluíram muito mais, né? Que aí o meu propósito é o quê? É dar qualidade de vida ao maior número de pessoas possíveis no mundo, certo? E agora eu tenho na minha cabeça de dar oportunidade pro meu colaborador para ele manter a família dele digna, né? Botar o filho dele para estudar num colégio particular, ter o plano de saúde, o cara ter saúde, ter qualidade de vida para poder sustentar a família dele. Então, o propósito mudou, né? Então, acho que o foco do seu propósito, a necessidade daquilo que você tem,
é que vai te tornar um empreendedor faminto, um empreendedor insatisfeito, né? Você tem que ser insatisfeito em todos os momentos, não adianta. O cara que é satisfeito, ele vai sentar o pé na cadeira, ele vai abrir a cerveja dele final de semana, comer o churrasco dele, pedir pro colaborador dele trazer ali na mesa e ele vai usufruir disso. Agora, o cara que tem necessidade, insatisfação dentro dele, que é a minha sede, e sede por crescimento, e sede por ver transformação, eu acho que isso dentro de mim é que floresceu e sempre faz eu ir além daquilo que eu preciso. Eu sempre falo, eu não vou ter trabalho com isso, e acabo entrando nas paradas e indo pra cima, entendeu? Porque isso eu acho que é da gente que sai lá do Nordeste, é a gana de crescer mesmo, é a gana de ter a necessidade de crescimento, a necessidade de fazer, a necessidade de ver as coisas acontecerem. Eu quero chegar num tema aqui agora que tá meio hypado há um bom tempo, na verdade. Eu já fiz. E eu queria que você explicasse um pouco pro pessoal aqui. Imagina esse empreendedor, mais uma vez voltando, que tem a rotina puxada, que não tem tempo pra nada, que vive fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Como é que ele faz para tomar suplementação, repouso, né, todas as vitaminas, os minerais, os hormônios e tal? Eu conheço, porque eu já fiz, né, que o pessoal conhece aí como chip da beleza, né? Como é que funciona essa parte dos implantes hormonais? Eu sei que é uma especialidade tua. Eu já, na minha cabeça lá atrás, eu imaginei que fosse super complicado, né? Uma complicação tremenda fazer isso. Como é que é essa cirurgia, não é? Como é que coloca? Como é que é o processo? Eu queria explicar às pessoas assim. E o que é o chip? Aí, escuta. Tem que ligar na tomada? Não, tem que fazer uma coisa? Aí se tornou chip da beleza. Porque na realidade não é chip da beleza, são implantes. Ele é do tamanho de um grãozinho de arroz assim, ó, e vários grãozinhos e vários hormônios diferentes. Então ele não é um chip, né? Que nego, vai botar um chip. Não é um chip que bota num celular, pô, é um implante. Só que criaram essa terminologia de chip da beleza para vender mais, porque é muito rentável. Só que o cara esquece de falar que é implante. E esses implantes hormonais servem para tratar a saúde das mulheres. Né? Serve para tratar doenças ginecológicas, como síndrome do ovário policístico, endometriose, ciclos menstruais irregulares, TPM exacerbada, né? As mulheres que enchem o saco do marido aí com TPM, chip serve para poder tratar TPM. Então, meninas que iam ter o seu primeiro ciclo, só que tem baixa estatura, então não vai crescer depois que tiver o ciclo. Então você implanta, deixa ela mais um ano implantada, ela vai crescer e depois esse implante absorve e já era. Só que a diferença dos implantes hormonais é quando a gente fala, um cara que é autoprodutivo e alta performance precisa se tratar e não tem tempo para poder estar tomando manipulado, a gente prefere implantar esse cara. E foi por isso que há 8 anos atrás, eu comecei a pegar um nicho de homens. Por quê? O homem é o que menos se cuida, é o que mais quer ganhar dinheiro e é o que mais vai ficar doente. Porque a prioridade dele vai ser ganhar dinheiro e ter as coisas, como eu falei no início. Então eu falei, cara, se eu pegar esses caras e deixar eles mais produtivos, sem cansaço, sem fadiga, dormindo bem, libido sexual bom, eu estourei no norte. E aí o que vai acontecer? Os caras vão trazer as esposas, porque eles vão voar, as esposas vão querer voar junto, eu trato o casal e esses casais vão me indicando. Aí, ó, a cabeça do empreendedor. Aí eu falei, cara, então esse vai ser um nicho bacana de se fazer. Mas por que você não se implanta só mulher? Porque você vai implantar mulher e aí você entra na guerra com o ginecologista, que implanta também. Sim. Entendeu? E às vezes eu prefiro, às vezes eu até indico, tem mulheres que eu indico, vai no ginecologista tal, que é meu professor, ele implanta lá, vai cuidar, se você tem síndrome do ovário policístico é até melhor e tal, entendeu? Mas eu implanto tanto mulheres quanto os homens, mas os homens que são mais cabeça dura, eu prefiro implantar. Primeiro, comodidade. Você pode viajar pra China, que você vai estar sendo tratado e eu vou saber que seu tratamento está dando certo, que você está implantado. Comodidade. Segundo lugar, absorção de 80% a 90% melhor do que a absorção do oral, do injetável e do transdérmico, certo? Terceira, a liberação do implante hormonal, ela não faz picos hormonais. Porque quando você toma uma injeção, você faz um pico de testosterona. Na outra semana você não tem que tomar outra injeção? Por quê? Porque o pico já baixou. No implante, não. Ela libera linearmente. Então, é parecido com o que seu corpo produz. Então, é como se o teu corpo todo dia estivesse liberando uma quantidade linear de hormônio e não fazendo pico.
certo? E a quarta coisa é que se você bebe, eu não vou ter problema com o metabolismo hepático. Então não é hepatotóxico, porque vai direto para a corrente sanguínea. Quando você toma algo oral, passa no estômago, intestino, fígado, depois corrente sanguínea. Então corre o risco de eu fazer esse teu fígado funcionar ruim você tomando oral. No implante não é hepatotóxico, não passa no fígado, então não tem um problema nenhum com isso. Então os implantes é comodidade, liberação linear, 80 a 90% de absorção, e eu sei que não vai passar no teu fígado e eu sei que você vai estar sendo tratado. Pô, isso é bacana demais. E trazendo para uma linguagem mais comum aqui para vocês entenderem, eu já fiz um implante, né? Então imagina só, o implante, né, que chamam de tipo da beleza, um negocinho assim, um pouquinho maior que um grão de arroz, é implantado geralmente no glúteo, né, um pouco acima ali, e você coloca ali naquele implante, né, compostos, né, que pode ser de vários tipos, pode ser hormonal, pode ser testosterona, né, vitaminas, pode ser aminoácidos. E para mim, que é um desafio isso, viajando o tempo todo, levar um monte de medicamento, lembrar de tomar no horário certo. Aí você vai fazer uma visita, você já não toma no horário. E aí o fato de estar literalmente, né, dentro do corpo ali, liberando o tempo todo o medicamento na proporção correta, isso é uma comodidade tremenda. Eu acho que todo empreendedor que fala, cara, como é que eu vou seguir a rotina, aplicando, tomando e tal. E quando você faz reposição hormonal, que muita gente ainda tem esse entendimento que a reposição hormonal é bomba, né? Testosterona e tal. Anabolizante no geral. Isso daí resolve um pouco o problema. Porque o cara não tem que ir na farmácia, não tem que ficar aplicando, não tem que ficar furando. Já vai estar lá dentro, o cara aplica e vai liberando ali durante 6 meses. Eu achei, no meu caso, doutor, quando eu fiz os implantes hormonais, isso 1 ano, 2 anos atrás, a primeira vez que eu fiz, eu senti logo no começo um aumento na produtividade. Então tinha certas coisas que eu tinha dificuldade em fazer e aplicar, eu comecei a executar com mais disposição, até situações que eu precisava começar e virar o hábito, né, levantar o rabo da cadeira e transformar aquilo no hábito, ele ajudou a impulsionar, porque você fica mais disposto, mais corajoso, mais forte, você vai pra cima, mais sangue no olho, tudo isso proporciona, assim, a suplementação. E eu acho que quebrar um pouco aquela barreira de imaginar, pô, isso aqui é uma bomba, isso aqui é um viés muito... Justamente isso, Francisco, que acontece. Todo mundo confunde anabolizante com os hormônios bioidênticos. Ah, mas bioidêntico também é sintético. Claro que é sintético, porque a gente não tirou de um cavalo para poder produzir, para se aproximar de nada. A gente manipulou laboratorialmente, tá? Mas é uma molécula vegetal que é muito mais parecido com a que você produz do que o anabolizante. O anabolizante é o quê? É uma molécula mais sintética, né? Ela vai... Vamos lá, para todo mundo entender. Ela demora muito mais tempo no seu corpo do que os implantes hormonais vão demorar. A absorção dela é muito mais demorada, essa parte de metabolismo que ela vai ter dentro do corpo da pessoa, caminhar e tal, e quantos dias vai ficar, do que o bioidêntico, né? O bioidêntico dentro de 24 horas já cai o pico. Um anabolizante não. Dentro de 15 a 20 dias é o tempo de vida dele dentro do nosso corpo. Só que ele é muito melhor do que o bioidêntico no corpo da gente, por isso que ele é um anabolizante. Como que é o processo de implantação disso aí, dos chips? O que acontece? O implante hormonal, para ficar bem, você falou um pouquinho aí também, aonde que a gente coloca o implante? Eu costumo dizer que na marca da calcinha ou do biquíni ou na marca da cueca, que vai ficar ali na altura do glúteo, né, do bumbum, faço um pontinho ali, anestésico, faço um furinho de 1 centímetro, 1 centímetro, pequeno, que é 1 centímetro, que a gente não sabe nem medir o que é 1 centímetro. Minúsculo, e aí eu passo ali por dentro desse orifício todos os implantes que eu necessito. Quando a gente fala de implante hormonal... Porra, não fala orifício de novo, caralho. Que foi, pô? Não fala, vai. Não falar o quê? Eu falo orifício. Você não fala orifício, beleza? Se não falar orifício, tá tudo certo. Então, cara, por dentro daquele orifício ali que eu faço... Pô, não dá, cara. Você fudeu agora. Tem que fazer esses cortes aí você dá esses erros pra nós, que nós eu boto... você faz. Pode fazer. Aí, tá brincando, velho. Tá ao vivo, tá ao vivo. Vida. Alô, galerinha aí do Instagram! Então, por dentro
desse canal onde eu faço ali, aí eu passo todos os implantes e coloco esse... Hoje o cara acabou o podcast, gente. E aí eu passo por debaixo da pele todos os implantes que eu preciso e já deixo implantado ali. E lembrando bem o que acontece, as pessoas acham que é só um implante hormonal. Ah, eu vou botar um implante e já é. Tu filho uma égua. Não consigo mais. Pô, esse cara aqui é uma figura, gente. Mas vamos lá. Vamos lá. Bom, bacana demais. O Rodrigo não deu esse capacete pra você? É. Legal. Não, G4 Club. G4 Club, pra quem não conhece aqui, gente, eu sou membro do G4 Club. Eu também. O Dr. Seba também é. Comunidade muito bacana de empreendedores. Bom, bacana. Falando pro cara aqui agora que é empreendedor, tem rotina corrida pra caramba. Esse cara, ele colocando os chips da beleza, né, que é os implantes ali, ele consegue... Pra homem é o chip da produtividade. Nossa, essa ficou boa, hein? Isso aí. Pra homem é o chip da produtividade. Eu costumo falar que é o chip da produtividade. Show de bola. Você vai implantar e vai ficar produtivo. E além dos implantes, assim, que a gente já desmistificou um pouco isso, o que mais o cara pode fazer lá? Eu digo assim, na sua clínica. O que tem de suplemento, talvez? O que é mais, sei lá, hype no momento, atualizado, assim, que funciona para esse cara que tá buscando não só emagrecer, mas também produtividade, alta produtividade, disposição. Como é que é isso? O que tem disponível no mercado? É isso que eu ensino pros caras que trabalham comigo. O que você acabou de me perguntar é o que eu faço a vida inteira para chegar no resultado da pessoa. Para você ter um resultado ideal, você tinha que buscar todas as vitaminas, aminoácidos, tudo que você precisaria na alimentação. Só que na alimentação a gente sabe que ela é pobre hoje em dia, porque, primeiro, ela vem com um monte de coisa misturada para poder chegar rápido no supermercado, para você poder comprar e se alimentar, certo? Isso que você precisa. Só que na alimentação tem agrotóxico, a gente vai ter endocorantes, corantes, a gente vai ter hormônios sintéticos nas carnes. Isso tudo para poder chegar no supermercado. Então, por mais natural que seja hoje em dia, a alimentação ela não vai ser 100% saudável. Não traz ali as vitaminas, não vai precisar. Não vai conseguir resolver essa necessidade que a gente precisa do organismo. Então, eu tenho a soroterapia. Pô, doutor, mas que soroterapia? Eu vou pro hospital tomar soro? Não, gente. O soro, a gente coloca dentro vitamina B6, vitamina B1, B2, B12, coenzima Q10, taurina, inositol, tianina, o ácido... Cara, é muita substância que tem ali dentro. A gente coloca específico para cada coisa. Eu tenho soro desde ansiedade, depressão, fadiga crônica, até soro para atleta, soro para emagrecimento, tá? Então a gente tem soro para tudo. E o soro é veia? É na veia. Você vai lá, a enfermeira, né, que a gente tem enfermeira na clínica, conecta, bota o sorozinho específico para o seu tratamento. Ah, é obesidade, vai vir o soro com os aminoácidos e tudo mais, específico para o tratamento. Ah, é estresse, é fadiga, é cansaço, soro específico para esse tipo de sintomatologia, né? E ali a gente modula desde neurotransmissores, né, que são no cérebro, até as vitaminas que você precisa no corpo. E aí eu jogo qual a diferença do oral. Eu posso tomar oral? Pode, você pode tomar oral. Você vai ter um resultado de 50% com oral em 3 a 4 meses. E aí o soro eu coloco na tua veia e você vai ter um resultado de 80% a 90% de absorção. Você chegou cansado e fadigado, você levantou da cadeira, você já não é mais cansado e fadigado. Por quê, doutor? Porque o oral passa pelo estômago, intestino, fígado, depois corrente sanguínea. Quando eu faço soro, eu jogo de dentro direto na sua corrente sanguínea. Então eu te melhoro 100% rapidamente. Então, soroterapia, implantes hormonais, às vezes um manipulado ali ou outro, e às vezes uma injeção se tiver necessidade. Então, o que eu costumo fazer? 360 na pessoa. Se a gente faz o 360 e usa desses artifícios ao mesmo tempo no cara, a gente consegue viabilizar essa saúde do cara rapidamente. E a gente chega no resultado exponencial. Show de bola, bacana demais. Eu senti um pouco disso. E, aliás, né, gente, compartilhar com vocês aqui essa semana agora. Vou visitar o Seba novamente, vou fazer lá e a gente vai os implantes tudo, novamente. Né? Vamos filmar tudo? Não, menos a parte que eu vou colocar os implantes, né? É isso aí. A gente tava dando risada daqui a pouquinho, gente, porque, poxa, o Seba é um cara muito descontraído, a gente faz parte do mesmo clube, viramos amigos também. E aí, por coincidência, são 2 nordestinos que saíram do Nordeste pro mundo, né, tentando construir seus sonhos, realizar seus sonhos, construir algo que de fato impacta o mundo, realizar propósito. E somos empreendedores,
Eu só não estudei tanto quanto ele, né, gente? Mas no final aqui, doutor, pra gente falar sobre, concluir essa parte de suplementação, além desses injetáveis e tal, tem aquela suplementação, acho que básica, que o cara pode tomar, que eu, por exemplo, hoje eu faço uso de algumas, né? Então, creatina, tem o ômega 3 com DHA, eu tomo coenzima também oral. Qual a sua opinião sobre isso, né? Você acha que, poxa, isso resolve, ajuda, tem que tomar, não tem? Qual que é o efeito que isso tem? Muita gente imaginava que creatina era droga, sabe? A creatina em si. Então, fala um pouco disso, dessa suplementação pra gente. Melhora 100%, cara. Eu costumo dizer que você tem que agir com as armas que você tem, né? Se você não tem uma pistola 9mm Glock na mão, mas você tem um canivete, se o cara vai te roubar, você vai ter que agir com canivete, entendeu? Então, o que acontece? Hoje em dia o mercado é muito grande, né, cara? A gente tem, por exemplo, a gente tem lá no próprio meio que a gente vive, a gente tem um grande empresário lá do Rio de Janeiro, lá, que é o Rodolfo, que ele tem a saúderia, né? Que aí você lembra do Rodolfo, ele tem a saúderia, e aí o que ele faz? Ele dá acesso às pessoas de renda mais baixa a ter a oportunidade de tomar o quê? O ômega 3, a vitamina D, o zinco, o selênio, só que num preço mais acessível. Pô. E bom, porque a qualidade é boa. Então ele estava entrando no mercado mostrando que as pessoas podem ter acessibilidade a esse tipo de produto que a gente está falando aqui, né, com qualidade e já mudar a sua vida, tá? O que eu falei que a absorção ela demora um pouco mais, né? É na questão de miligramagem, né, de quantidade. Se você tomar 10 miligramas oral, não vai chegar a 10 miligramas no seu sangue, tá? Mas se você tomar 150 miligramas, pode ser que chegue um pouquinho, vai chegar aos 70, 60 ali, entendeu? No seu sangue. Então, a quantidade, ela às vezes tem que ser um pouquinho maior que você toma oral do que a quantidade que você faz injetável, que você faz no soro, tá? Uhum. Então, vamos lá, suplementação. Para mudar a vida aqui, vou dar a dica de ouro. Para mudar a vida, compra na farmácia vitamina A, vitamina E, vitamina D, ômega 3 e já começa a tomar no seu dia a dia. Se você está cansado, fadigado, estressado, começa a tomar isso todo dia, uma cápsula de uma coisa. Vitamina D começa com 10 mil unidades por dia, o selênio, o zinco, tudo, você começa a tomar, tem aqueles blends ali de A a Z, pode tomar uma cápsula por dia. Coenzima Q10 também pode fazer oral, que é antioxidante, melhora o ciclo de energia, uma cápsula por dia e já começa. Se você faz musculação, treino e tudo mais, aí você vai para uma creatina, tá? Creatina não causa problema renal, isso é mistificação aí do povo, causa problema é creatina, tá? Não tem nada a ver. E quem treina realmente às vezes vai ter uma creatinina, que isso mede, é um exame que mede função renal um pouquinho maior, né? Porque bebe um pouco mais de água, suplementa um pouco mais. Creatina dá força, aumenta a retenção hídrica dentro do músculo, então vai ter maior explosão muscular, entendeu? Então a creatina, ela é boa, cara, para quem treina. Assim como o whey isolado também é muito bom, né? O que o whey isolado faz? Ele mieliniza a baía de mielina, então ele melhora essa bainha para no pós-exercício você ter um músculo que vai começar a ativar ali e crescer, entendeu? Então ele faz com que você não tenha catabolismo, né? Você faz pico de proteína para não ter catabolismo, para você não ter a perda, né, das substâncias durante o exercício físico, ele melhora essa regeneração para você ter a massa muscular maior. Então, vai suplementação desde whey, creatina, glutamina, que melhora o funcionamento intestinal. Tudo isso, cara, se for para viabilizar e melhorar não só a composição corporal, mas a sua performance, né, e a sua qualidade de vida, eu acho que isso é muito viável, tá? E isso tem na farmácia, né, cara? Isso tem na farmácia, eu não tenho o que fazer. Mas para ter qualidade de vida mesmo de dia a dia, ômega 3, coenzima Q10, vitamina C, vitamina E, vitamina D, tudo isso vai fazer com que você melhore o dia a dia e você vai ver que cansaço, fadiga e disposição vai melhorar 100%, tá? Eu sinto que assim, para mim, no caso da... Quer um café? Não? Para mim, eu sinto que a creatina, além da questão física, né, tem uma questão também, talvez, cerebral também, de trazer um pouco mais de disposição, mais energia, você fica um pouco mais ligado. E no final das contas, cara, o que eu busco hoje, de fato, assim, não é nem tanto forma física. Lógico que é bacana ter um corpo bacana, tá em forma. Mas você ter disposição
para aguentar todas as porradas que você leva quando você é empreendedor, né? Onde você toma porrada o tempo todo, você fica desanimado por essas porradas, as coisas não dão certo. Essa suplementação me ajuda a ter disposição, né? Ter cabeça para aguentar o tranco, para motivar muitas vezes, né, aquele empurrãozinho que você precisa para você sair da cama e fazer a coisa acontecer. Bom, a gente falou um pouco de tudo aqui, de suplementação, falamos da saúde do empreendedor, falamos também um pouco da sua história. Eu tô hoje produzindo conteúdo, né, e ajudando a galera, poxa, a melhorar seu negócio, sua empresa, a vender mais, a aumentar sua margem de lucro e organizar o seu negócio, principalmente no foco de vendas e empreendedorismo, né, estruturação do negócio inteiro. Bom, ainda falando de suplementação, doutor, uma das coisas que de fato que impacta o homem, principalmente o homem que tá ficando mais velho ali, que você não é mais aquele garotão de 20, 25 anos, mas não, a coisa começa a impactar, o estresse, né, a ansiedade, né, você é impactado. E aí, eu vejo, né, não eu jamais, mas tem amigos meus que tomam suplementação para isso, para mudar essa condição ali que vai chegando com a idade. Quando você fala de libido sexual, né, tem hoje de mais moderno assim que pode ajudar o cara, né, mudar essa condição e trazer mais performance também nisso, falando de saúde e performance sexual. O que acontece? É como eu te falei, performance é tudo na vida, né? E o homem, ele pode ter uma placa de gordura na artéria do coração dele, tá no exame, mas se ele chega no consultório e ele não tá performando sexual, isso é o que vai incomodar ele, né? Então a performance sexual ela também está relacionada a ser produtivo, né? Porque, queira ou não queira, o homem, ele nunca vai olhar daqui para cima, ele sempre vai olhar da cabeça para baixo, né? Então sexo faz parte do homem, né? Ser sexual, o cara... É questão de ser o leão ali, né? Ele, quando ele perde isso na cabeça dele, que ele perdeu a masculinidade dele, a vida do cara não vai ser mais como era antes, né? Então, autoconfiança, autoestima, né? Ser o cara que vai pra cima, quando ele começa a ver que isso tá derrubando ele pode ter qualquer problema na vida, mas esse ele não pode ter. E quando a gente fala de libido sexual, ereção, ejaculação precoce, a gente está falando de baixa hormonal. E quando a gente fala de baixa hormonal, a gente está falando de testosterona. Testosterona que dá características hormonais para o homem. Quem traz as minhas características masculinas é a testosterona. Então, perda de libido sexual, que é uma característica masculina ter libido sexual, né, e mais às vezes do que as mulheres, é uma característica masculina. Então, a testosterona, tá? Vamos dizer o seguinte, a baixa de testosterona que vai trazer essa baixa de libido sexual e essa baixa de ereção e uma ejaculação precoce, tá? No homem, tá bom? A testosterona, ela traz isso pro homem. Então, a baixa vai se tornar essa característica, isso hormonalmente falando. Mas aí a gente tem uma porcentagem aí, vamos lá, sei lá, 2%, que pode ser uma alteração do órgão sexual masculino. Mas isso aí é doença, é patologia. Quando a gente fala de doença, é quando não tem um fluxo sanguíneo adequado para o corpo cavernoso, que lá no pênis lá do cara, né? E na veia do cara, né? Não usa muito esses termos, não. Tá tudo patenteado, tá? Podcast na veia, comércio na veia, tudo certo. Então, aqui a gente pode usar porque tá liberado. Mas como o Rzinho tá aqui, mas tá liberado. Como é que resolve isso? Eu digo assim... Repondo a testosterona. Repondo a testosterona. Não é o cara que vai lá na farmácia, compra lá o Tadalafil, o Cialis e tal. Resolve. Só que isso vai resolver temporário. Se toda vez que tiver uma relação sexual, você vai ter que tomar. Né? Então, testosterona associado com o uso de vasodilatadores, que hoje em dia lançaram o Tadalafila de 5 mg de uso diário. Por que lançaram o Tadalafila? Tinha o Sildenafila, que é o Viagra, tomava, os caras infartavam, os coroa. E aí fizeram o Tadalafila de 5 mg, que é de uso diário, e os caras não infartam, pode usar todo dia. Só que você só vai ter ereção quando você tiver o estímulo sexual. Entendeu? Não quer então, dizer bacana que você... de fato assim, a reposição da testosterona é para resolver o problema. Já revesti impotência sexual de cara de 60 anos de idade com reposição de testosterona. Melhorou o libido sexual e o cara teve relação sexual depois de não sei quantos anos sem ter relação sexual. Então a gente tá falando aí que distúrbios sexuais está relacionado com a baixa de testosterona, principalmente no homem. E na mulher também, porque a testosterona na mulher... se você é mulher e tá assistindo o podcast aqui na veia, a testosterona também serve para você. Mas eu não vou ser homem, não preciso de testosterona. Não. Você tem testosterona,
só que em baixa quantidade, porque o homem que tem mais testosterona por causa da característica masculina. Mas na mulher, libido sexual também, é por causa da testosterona. As doenças inflamatórias da pele, como celulite, flacidez, tá? Colágeno e elastina são produzidos na mulher por causa de testosterona. E no homem, principalmente, o libido sexual é o que é mais forte, é mais pertinente, né? E também melhora a massa muscular, dá uma queima melhor de gordura. Então, testosterona é vida tanto para o homem quanto para a mulher. Lembrando que não só testosterona, mas as outras cadeias hormonais também têm que ser associadas a isso. Show de bola. Então, pra galera que tá ouvindo a gente aqui, doutor, de repente tá indisposto, né? Não sabia, quem sabe, por onde começar de fato. Poxa, é muito bacana o conteúdo, tenho certeza que vai agregar muita gente, né? Vamos falar agora um pouquinho agora do Dr. Seba de novo, né? Qual que é o plano? O que que você está imaginando? Poxa, você tá com uma clínica muito bacana, muito show de bola, parabéns. Mas qual que é o plano para amanhã? O que que você está buscando? O que que você está buscando, né? De propósito para o seu negócio, para a vida? Quais são os planos dos próximos meses, próximo ano? E depois eu quero que você também indique aqui pra galera, né? Não sei se você é um cara de ler, mas eu costumo pedir pra galera indicar um livro aqui. Não pode ser o seu, tá? Porque senão não pode ter autopropaganda aqui, mas de repente indicar um livro pra galera que é empreendedor, que quer entender um pouco mais sobre isso, né? Poxa, conta um pouco pra gente sobre isso, hein? Qual o plano das clínicas do Dr. Seba, né? Para ano que vem, para esse ano ainda, né? A gente tá em 2000, a gente tá acabando o ano aí, a gente entrou dezembro, hoje já é 5 de dezembro, né? E o plano é o seguinte, agora estruturação operacional até dia 22 de dezembro, finish para estrutura operacional, que eu falo é pré-venda, vendas, pós-venda, né? Estrutura de jornada de venda, jornada do cliente, tudo isso produzido na cabeça, tudo certinho, dentro da clínica, financeiro trabalhando, parte laboratorial também, né? Tudo alinhado. E ano que vem, nos primeiros 3 meses, né, do primeiro semestre, a gente quer fazer receita nova, né? Lembrando que a gente tem uma equipe de médico, tem uma equipe de nutricionista, educadores físicos dentro da clínica, e a gente vai fazer isso tudo, né, para a gente poder fazer receita nova. Passou dos primeiros 3 meses, a gente vai pensar na expansão da clínica. Então, depois de 6 meses, a gente vai pensar na expansão da clínica. Porque o propósito é o quê? É dar maior número de pessoas possíveis no mundo qualidade de vida e dar aos nossos colaboradores qualidade de vida e associar também com qualidade de vida para os seus familiares. Então, ele vai ter o sustento dele bem para que ele possa manter a família dele, possa dar pro filho dele o que é digno de hoje em dia, né? Porque tem muita empresa que você paga, você imagina só, você paga R$1.000 pro seu colaborador, você acha que ele vai vender um produto de 30 mil para você? Ele vai sair de casa, pegar um metrô, pegar um trem, pegar um ônibus, se lascar, pegar a chuva, ver que nem o filho de uma mãe no meio da rua. Você acha que esse cara vai ter ânimo para dar 130% dele dentro do seu negócio, abraçar a empresa como se fosse dele? Não vai, cara. Então, a gente tem que dar condições para esse cara. E esse é o propósito, e gerar empregos também, que é um propósito que a gente está junto com o G4 aí, gerando emprego mais ainda dentro do negócio. Quando eu comecei nessa nova clínica, eu já acho que eu tinha 3 pessoas dentro da clínica. Agora eu tô com 12 já pessoas dentro da clínica. Então esse é o meu propósito. E uma média que eu fiz foi de 7 mil colaboradores até 2030. É muita coisa. Meu Deus do céu. Você tinha falado de montar as clínicas, inclusive, em outros estados, né? Colocar a solução ali. E aí, o propósito é o seguinte. Pra gente fazer isso, eu vou certificar os médicos, tá? Não necessariamente esses caras precisam abrir clínicas no meu nome, não. Eu vou ter as minhas próprias, mas eu vou certificar esses caras, eu vou treinar esses caras, porque eu entendo que eu sozinho não consigo dar esse tanto de qualidade de vida. Mas eu acho que eu, junto com os caras, conseguiremos chegar nesse propósito no mundo. Então, o Dr. João, lá do Amapá, ele vai ser certificado, tá? Ele vai botar clínica Dr. João tal, e ele vai dar qualidade de vida lá, e lá ele vai gerar emprego também. E a gente vai conseguir chegar nesse propósito e eu vou ficar feliz pra caramba. Não porque ele não vai ser meu concorrente, mas ele vai ser um cara que vai estar gerando emprego e vai estar gerando saúde debaixo daquilo que eu ensinei para ele, multiplicar isso e ensinei esse 360 que eu faço na clínica. E a gente vai ter uma clínica em cada estado do Brasil.
Esse é o nosso propósito. Em cada estado do Brasil, a gente vai ter uma clínica, ou um cara certificado por nós, ou vai ter uma clínica Dr. Seba nos principais estados do Brasil, e depois a gente vai mandar isso para fora do país, para a Europa, para os Estados Unidos. A gente vai multiplicar isso e a gente vai chegar nesse propósito. O maior ensinamento desse podcast aqui, gente, pensar grande, né? Exatamente. Pensar grande. Entender que você é pequeno, mas pensar grande. Porque não adianta você ser pequeno e pensar pequeno que você não vai conseguir chegar. E eu tenho a convicção disso, porque isso é um propósito que Deus me deu, né? Deus me deu, Deus me levantou, e eu creio muito, né? Independente da religião, a gente não tá falando de religião aqui, deixar bem nítido, mas tá falando de propósito e de relacionamento que você tem, porque uma das bases da gente tem que ser a espiritualidade, né? Então você tem que tratar o seu espírito, você tem que tratar a sua mente e você tem que estar bem fisicamente. Então são os 3 pilares. Então se você tá bem nesses 3 pilares, você consegue chegar e ter propósito. Então a gente vai ter uma clínica em cada estado do Brasil, a gente vai gerar emprego, a gente vai certificar esses profissionais para que eles possam dar o maior número de qualidade possível no mundo, para o maior número de pessoas possíveis, e a gente explodir o mundo com a saúde. Show de bola, doutor. Propósito. Parabéns demais, cara. E bom, e a indicação do livro aí, você vai fazer, o que você recomenda pra galera Cara, aqui? aquele livro que tá ali na sua prateleira foi o que eu dei para meus colaboradores, tá? Eu acho que esse livro aqui é Olha aqui, sensacional. Porque a regra é não ter regras. Foi assim que o Netflix cresceu. Aquele outro livro ali, ó, que, cara, isso aqui não é nada combinado não, mas puxa pra mim esse amarelo. Esse aqui? Do Charles Duhigg. Cara, esse livro aqui, esse cara que eu cheguei aqui, eu olhei os 2 livros. O Poder do Hábito, tá? Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios? Meu irmão, esse livro aqui é um ensinamento daquilo que eu falo, que 21 dias você constrói um hábito, em 90 dias você constrói um estilo de vida. A regra é não ter regra. Olha o que o Netflix fez. Os salários são os maiores do mercado. Não existe política de despesa nem de férias. Não existe código de vestimenta, mas ninguém nunca foi ao trabalho pelado. Tentar agradar ao chefe é uma péssima decisão. Trabalho árduo é irrelevante. Ter um desempenho razoável não é o suficiente. Você está na Netflix. Então, isso aqui, esses 2 livros aqui são essenciais. Não tava no nosso script, né? Esses 2 livros são essenciais. E, cara, e não falando de religião mais uma vez, mas eu acho que maiores de todos os livros é a Bíblia, que é um livro que é escrito há 2000 anos atrás. E se qualquer empresário quiser comprovar isso, lê apenas um livro que tem na Bíblia, Provérbios. Se o empresário lê Provérbios todo dia de manhã, dentro do livro de Provérbios, é um livro que você pediu, lá são mais de um livro que tem dentro da Bíblia. Se o empresário lê todo dia Provérbios, tanto que Nelson Williams, você lembra da palestra? Uhum. Nelson Williams falou de Provérbios. Sim. Ele falou de Provérbios, deu Provérbios, e vários empresários usam Provérbios. Por quê? Porque foi um livro escrito por Salomão, tá? E é um livro de sabedoria. E o que o empresário precisa e o empreendedor é sabedoria para lidar com o seu dia a dia e alavancar o seu negócio e também gerar empregos, saber levar o seu negócio como tem que saber. E sabedoria no livro de Provérbios. Tudo relacionado. Finanças, tem no livro de Provérbios. Empreendedorismo, tem no livro de Provérbios. Como lidar com situações traiçoeiras que a gente lida todo dia, tem no livro de Provérbios. Como lidar com situações emocionais, tem no livro de Provérbios. Então, tudo que o empreendedor precisa está no livro de Provérbios. Eu acho que esse livro da Netflix, livro do Poder do Hábito, tá? Isso aqui é muito forte pra gente que é empreendedor, mas a Bíblia em Provérbios, você vai conseguir ser um cara excepcional na sua vida. Show de bola, gente. Então, recomendação aqui do Dr. Seba, A Regra Não Ter Regras, da Netflix, já li, muito bom. E o Poder do Hábito aí pra você começar a mudança. E é claro, você pontuou isso, é muito interessante, cara. E tá ali, né, abertinha. Quem leu a Bíblia sabe. Puxa aí. Quem leu parte da Bíblia sabe que... Peraí, deixa eu virar aqui, senão não vai pegar aqui. Quem leu parte da Bíblia, né, sabe que boa parte do conhecimento, da escrita que tem hoje nos livros, né, sobre empreendedorismo, sobre performance... Oi? Pode continuar. Sobre empreendedorismo, sobre performance... Muita coisa já está lá desde o princípio, né? Desde o início dos tempos. Ensina um pouco de tudo, né? Empreendedorismo, ensina sobre de como lidar com situações difíceis, né? E eu acho que é um começo, cara. A leitura, de fato, a leitura pode mudar a vida das pessoas, tem mudado a minha. E se existe algum arrependimento na minha vida, existe alguns, são poucos, geralmente são de coisas que eu deixei de fazer, não de coisas que eu fiz. E com certeza, não ter começado a ler lá atrás
lá atrás, né, quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 15 anos, é um dos maiores arrependimentos que eu tenho, porque ler nos últimos anos tem transformado a minha vida, e apesar da situação que é difícil a vida do empreendedor, a rotina é difícil, apesar do fato de eu ter TDAH, dislexia, eu vejo que sim, é possível superar, contanto que seja uma prioridade e que você entenda que isso é importante para sua vida. Bacana, doutor. Eu quero que você deixe agora pro pessoal aqui agora, né? Como é que o pessoal te encontra? Onde que o pessoal te encontra? O que que você anda fazendo ali? De repente, rede social, uma indicação pro pessoal te seguir lá e acompanhar um pouco o seu trabalho. O pessoal vai me encontrar aí nas redes sociais, no Instagram, vai me encontrar no YouTube, vai me encontrar em todas as redes sociais, no TikTok também. Qual o nome da rede social, doutor? DR de doutor, SEBA, Seba, Souza com S. Então, Dr. Seba Souza, você me encontra em todas as redes sociais, desde o LinkedIn até o TikTok, a gente vai estar lá. E se vocês quiserem também me mandar uma mensagem no direct, eu mesmo que respondo no meu Instagram, respondo nas redes sociais, e eu tô apto a tirar a dúvida de vocês. Comenta lá, pergunta, faz o que vocês quiserem, que eu tô aqui para propagar e melhorar essa saúde de vocês aqui na Terra. Tem também os livros, né? Exatamente, eu tenho já na Amazon, né, o Porquê Comemos e o Que Comemos, o PDFzinho lá online você pode comprar, não tô com nenhum físico desse ainda, esgotou o físico do Porquê Comemos e o Que Comemos, e daqui mais uma semana eu já vou estar com o físico e com o outro online na Amazon, que é o Sopro, Considerações Finais sobre a Vida. No Porquê Comemos o Que Comemos eu conto um pouco da minha história, eu falo um pouco da minha mudança e do estalo que eu tive para poder mudar a minha qualidade de vida, e falo também de antigamente do judaísmo, do cristianismo, que as pessoas já abriam mão de certos tipos de alimentos para poder ter saúde. Já no Sopro foi criado esse livro durante a pandemia, tá? Quando a gente estava com 8 dias de lockdown, e eu tive um estalo que muitas pessoas iam falecer por causa do Covid, porque não tinham se cuidado antes e preparado o seu corpo e nem cuidavam do seu corpo. Então eu achei que esse livro, ele veio para poder abrir a nossa cabeça, que a gente tem entendimento de cuidar daquilo que é sagrado, que é o corpo, que Deus colocou o corpo na nossa mão para que a gente pudesse cumprir o nosso propósito. E lá eu falo, se você não tiver saúde, você não consegue cuidar da sua família. Se você não tiver saúde, você não consegue cuidar da sua empresa. Se você não tiver saúde, você não consegue ser um cara produtivo. Então, se não tiver saúde, você nunca vai cumprir o propósito, não vai cumprir tudo aquilo que a gente conversou aqui de propósito e tal, e aquilo e mais. Então, você precisa ter saúde para você ser esse cara que você quer ser e que você almeja chegar no futuro próximo. Show de bola. Pessoal, agradeço demais aqui a presença de vocês. Obrigado por assistir até o final. Esse episódio vai estar disponível em todas as plataformas. Vocês nos encontram lá, tanto no @podcastnavê no Instagram, quanto no Podcast Navê no YouTube. Eu também estou produzindo conteúdo, né, sobre empreendedorismo, sobre vendas online, sobre mudança de vida, no @Francisco Limant. Me siga lá. Tem também o @e-commerce na veia. E também muito alinhado nessa linha de empreendedorismo, vendas e também alta performance nos negócios. Obrigado, doutor. Tamo junto. Junto. E é isso aí. É nóis.